E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre mente visionária. Você é uma pessoa visionária? Tem uma mentalidade visionária? Em relação, né? Você é uma pessoa de sucesso? Tem uma carreira promissora? Você é um excelente profissional? Tem resultados extraordinários? Tem uma vida extremamente satisfatória? Bom, por que eu resolvi abordar esse assunto no canal, né? Porque assim, geralmente, né, quando se fala sobre esses assuntos, né, algumas pessoas até talvez não gostem, né, do conteúdo que você traz, que eu trago pro canal. Que mais? E assim, por que eu resolvi, né, por que eu resolvi estar trazendo esse conteúdo, né? Eu tava revisando aqui alguns livros, né? E aí surgiu, né, aí eu peguei, tava, tava dando uma olhada aqui e aí veio algo, e aí eu digo, olha, posso fazer até criar um conteúdo, né, relacionado a esse assunto no canal, né, que é uma pessoa visionária, né? Enfim. Então, basicamente, né? Então, assim, o que é, primeiramente, né? O que é uma pessoa visionária? Né? É a qualidade de algo ou alguém que é idealista, que tem ideias extravagantes e incomuns, acreditando estar enxergando tendências ou conceitos que estão à frente de seu tempo. Então, assim, o contexto, né, para a ideia para trazer esse vídeo, né, foi justamente desse livro aqui se eu não me engano, ver aqui. É, provavelmente ou é no Toque de Midas, né, no livro Toque de Midas, ou é no livro Nós Queremos Que Você Fique Rico. Então é em um desses dois livros. Não vou lembrar exatamente, né? Mas
Mas enfim, né? Era um assunto que eu tinha que abordar no canal, né? Porque. É, porque. é, Porque assim, é um assunto que não se comenta muito, né? A não ser que tenha pessoas aí na. Se pesquisar no YouTube, né? Se pesquisar na internet, provavelmente tem pessoas que abordem esse tema, né? Então, eu vou falar assim meio por cima, né? A respeito disso. E o que que acontece, né? É, Geralmente, né? Quando as pessoas, elas, assim como a maioria das pessoas, né, foram condicionadas, né, a estudar, né, procurar um emprego e trabalhar por um salário mínimo, né, durante boa parte da sua vida, né, mas, sabe, é, eu assim percebi, né, que tinha alguma coisa errada, né, e assim, nem sempre as respostas que você busca vão você vai ter das pessoas que você conhece, né? É óbvio que não. Porque assim, tem aquela frase que diz o seguinte: você é a média das pessoas que você convive diariamente. E assim, para eu estar abordando, né, um tema dessa, vamos dizer assim, né, esse tema no canal, né, é um pouco, até um pouco complexo, né, vamos dizer assim, eu teria que ter me aprofundado mais. Porém, o que que acontece, né? Vou falar um pouco assim, só, né, falar assim, falar um pouco, né, por que que, né, a maioria das pessoas não toca, né, não costuma falar sobre esses tipos de assuntos, né? Ou assuntos como esse não fazem parte, né, das conversas, né? Da maior parte das pessoas é porque as pessoas elas não se interessam. Essa que é a verdade. Tem gente que para que vai interessar, né? Tá, tá pesquisando aí sobre esse tipo de assunto, né? Para elas, né? Tem gente aí que prefere perder tempo, né? Pesquisando assuntos sobre, né? Tá aí distraindo, né? Assistindo vídeos curtos, né? E tá tudo certo. Então tá aí, né? Alguns livros, né? O Toque de Midas, é, entenda como alguns empreendedores enriquecem porque a maioria deles não chegam lá. Também tem esse outro aqui, né? Nós queremos que você fique rico. Então, livros aí que a maioria das pessoas não se interessa, sabe? Essa parte não pode, tem que editar. Então são livros assim, né, que são livros que a maioria das pessoas não, sabe, não se interessa. Também tem esse outro aqui, O Ciclo do Sucesso. Como descobrir suas reais metas para chegar aonde você quer. E tem esse outro aqui, né? Metas, como conquistar tudo que você deseja mais rápido que jamais imaginou. Eu tô falando meio baixo aqui por causa do horário. Então,
Então tem que falar mais baixo um pouco, né? Porque mas assim, nessa questão de mente visionária e nessa questão de mentalidade, né? O que acontece? A mente, né, das pessoas, ela foi condicionada, né? Ela foi programada a seguir um certo padrão, né, em relação aos seus paradigmas. Então, para você mudar os seus resultados, você tem que reprogramar a sua mente e programando a sua mente, né, através das meditações guiadas, você consegue mudar os seus resultados. E assim, é interessante, né, tá se aprofundando mais nessa questão aí desses conteúdos, né, porque tem muita gente que não se interessa, sabe? Hoje em dia o que mais se vê é idiotices, é uma inversão de valores. Então, assim, de fato, né, se você chegar num lugar onde as pessoas estão falando só assuntos assim inúteis, né, assuntos que geralmente não faz sentido nenhum, né, então não vale a pena, sabe, tá falando sobre assuntos como esse aqui, né, que eu tô tentando, que eu tô trazendo pro canal. Então, assim, é até aquela frase que eu falei antes, né? Você é a média das pessoas que você convive. Então, geralmente, né? Muitas pessoas não vão entender, não vão entender, não, também não vão se interessar por esse tipo de assunto. Por quê? Porque esse tipo de assunto não faz sentido para elas. Elas não têm interesse. Então, o que eu vou querer saber de toque de Midas, né? O que eu vou querer saber de mente visionária, sabe? O que isso aí interessa, entendeu? As pessoas estão tão condicionadas que sabe, elas não querem nem saber, entendeu? Agora, se é outros assuntos que não têm relevância nenhuma, né? Então, assim, de fato, não, sabe, para elas tanto faz como tanto fez. Então, até que foi no livro Toque de Midas. Foi no livro Toque de Midas que fala aqui sobre, tá bem aqui no começo. Então, aqui diz o seguinte, né? Aos empreendedores de hoje que se esforçam, se empenham e conseguem fazer o que planejam, e os empresários de amanhã que vislumbrarão oportunidades nas quais outros enxergarão apenas obstáculos. Visionários todos, que agem corajosamente e imprimem sua marca ímpar, seu toque de Midas no cenário econômico mundial. Então tá aí, né? Então tá aí. Até caso você tenha interesse, né, sobre esses livros, é interessante. Mas enfim, é um assunto assim que realmente vale a pena, né? Você tá aí estudando, e principalmente, né, para quem é empreendedor, também é realmente importante,
e para quem quer mudar de vida, né? E assim, mesmo que tenha gente que não acredite em você, né? Aquelas pessoas desencorajadoras, né? Aquelas pessoas âncoras que estão sempre te botando para baixo, sabe? Não fique dando atenção para esse tipo de pessoa que literalmente, né? Você literalmente não vale a pena ficar discutindo. Simples assim. E, né, se a pessoa ficar falando também, não, sabe? Ficar falando, querer. Que vai ter aqueles tipos de pessoas, né, mas para que tu tá interessado nesse tipo de assunto? Para que tu tá pesquisando? Se isso aí não vai fazer diferença na tua vida. Pode ser que não faça diferença para quem tá falando, mas para sua vida, né, um, às vezes algo que foi escrito ali nos livros, né, pode te dar uma ideia, pode te ajudar no momento que você esteja passando, pode abrir a sua mente para, sabe, para você agir de uma forma diferente sobre determinada situação. Então, por isso, assim, tem muitos assuntos, né, e tem certos assuntos, né, e que que algumas pessoas, né, simplesmente, né, elas evitam conversar ou desconhecem também, né, enfim, alguns até pode pegar e falar, mas o cara lá tá viajando, né, que ele tá, ele não tá, sabe, o cara não tá falando coisa com coisa, né, o que o cara sabe sobre isso? E aí que acontece, né? Tem pessoas, né, que só sabem ficar torcendo para quem está no topo, para quem já alcançou o sucesso, para quem está no auge, para quem é destaque, para quem é referência. Agora, para quem está na sua jornada, na sua caminhada, querendo mudar de vida, né, aí essas pessoas vão desacreditar de você. Porque muitas vezes, né, porque na maioria das vezes vão ter aquelas pessoas que você achava, né, que você podia contar, ou aquelas pessoas, né, mas fulano ali, né, tu vê só, fulano, né, eu comecei a buscar sobre assuntos diferentes, né? O fulano lá continua levando a mesma vida, né? Mesma vidinha. E sabe, o fulano se acomodou. E aí você, né, se afasta. Se afasta da galera, se afasta das pessoas que não acreditam em você. Se afasta daquelas pessoas que tentam te botar para baixo, aquelas pessoas que ficam te desmotivando, né? Aquelas pessoas tóxicas. E aí, o que acontece, né? Acaba até gerando um certo tipo de conflito por causa das opiniões. Então, assim, é importante sim você tá
tá buscando aí por referências, né? Por pessoas aí que você se identifique sobre determinados assuntos, porque cada um tá aqui para aprender. Cada um tá aqui para buscar o seu desenvolvimento pessoal. Cada um tá nessa vida, né, para buscar o seu desenvolvimento pessoal, para crescer, para evoluir, para melhorar. Mas como muitas pessoas, né, preferem seguir a manada, né, vamos dizer assim, elas literalmente não acreditam. Não acreditam, elas vão duvidar do teu potencial, da tua capacidade. E muitos não vão te apoiar. Muitos não vão te apoiar e vão falar: ih, mas aquele cara lá não sabe literalmente absolutamente nada. O que ele quer falando desses assuntos? E aqui eu vou falar um negócio, né? Eu vou falar algo nesse vídeo. Você não tem que provar nada para os outros. Você não tem que provar nada para os outros. Você tem que buscar trilhar o seu caminho. Buscar, sabe, ver realmente qual que é o seu, qual que é o sentido da vida. O que você literalmente está buscando? O que você realmente quer para sua vida? Então, sim, é importante estar buscando, né, outras informações, né? É importante estar buscando pessoas realmente que começaram absolutamente, né, do zero, né, e chegaram aonde você quer chegar. Até tem uma frase aqui, vamos ver. Quem você é hoje já conquistou tudo que poderia conquistar. Se você quiser conquistar novas coisas, precisará conquistar um novo você. Tudo aquilo que você deseja está naquilo que você não sabe, porque se você soubesse, você já teria. Então, assim, o vídeo ficou um pouco extenso, mas é óbvio que eu tinha que ter me aprofundado um pouco mais nesse vídeo, porém, né, um pouco mais no conteúdo, né, sobre essa questão de mente visionária, né, e tal, no toque de Midas, né, que tem pessoas que realmente o que elas fazem, né, dá certo. Mas e por que isso acontece, né? Porque é em relação às suas crenças, né, ao seu mindset e enfim, né? Essas pessoas que realmente realmente chegaram, né, aonde você quer chegar,
elas se afastaram, né, de pessoas que literalmente, né, não vão, simplesmente, né, de pessoas que não agregam, simplesmente, né, de pessoas que não vão fazer com que elas cheguem em lugar nenhum. E também, né, elas tiveram um planejamento, né, planejamento, elas têm metas, elas têm objetivos, né, a rotina, elas tiveram que abrir mão de muita coisa, né, sair da zona de conforto, é óbvio, sair do comodismo, se afastar, né, da galera, a galera que não quer nada com nada, né, que é, enfim. Bom, mas é isso, né? E assim, procure aí ter, né? Procure aí melhorar a sua vida, né? Para você conseguir realmente os resultados, né, que você almeja na sua jornada, na sua trajetória, né? Ter resultados extraordinários e que você consiga uma vida extremamente satisfatória. E assim, qual a sua opinião sobre o conteúdo desse vídeo? Deixe um comentário logo abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.